Bem, bom dia mais uma vez. Eu, conforme o Ricardo adiantou, vou falar sobre esse livrinho, Discurso, Texto e Significação. E, mais especificamente, sobre a segunda parte dele, porque na primeira parte, o professor Edivar Lopes faz uma análise de um poema do Carlos Drummond de Andrade, cujo título é Fraga e Sombra. Então, eu não vou me deter na análise, mas pretendo ler o poema para vocês, o soneto, porque ele fixa todo o raciocínio dele em torno de uma metáfora. É de uma metáfora. E tentando explicar essa metáfora ou não explicá-la. Agora, quem aqui esteve ontem, viu o professor Edivar Lopes, viu e ouviu o professor Edivar Lopes dizer que este livrinho aqui é uma vingança contra os fundamentos de linguística contemporânea. Ele muito divertidamente, disse que fez exatamente por essa razão, porque no Fundamentos ele disse que identificava muito a alteridade, era a voz de muitos linguistas. Ele disse que houve um levantamento dos títulos citados no livro e tal, e ele disse que era muito grande. Teve um maluco que fez isso e era muito grande o número de citações no livro Fundamentos de Linguística Contemporânea. E ele resolveu fazer esse livrinho, então, para dar voz à voz dele. Eu sempre estranhei uma coisa. E aproveitei a ocasião para perguntar para ele. Disse, professor, eu não entendo por que no discurso texto de significação o senhor não faz algumas menções e não coloca uma bibliografia final. E a razão que ele apresentou foi exatamente essa. Ele disse, não tem bibliografia porque eu escrevi esse livro tirando as coisas da minha cachola, da minha cabeça. E a gente, para ser radicalmente... ou seja, para estar radicalmente de acordo com Edivar Lopes, ontem eu disse aqui que a gente é cria de frases, não é isso? Secundando lá o Manuel de Barros. Aí citei uma frase que me acompanha sempre, uma frase do Edivar Lopes, que está aqui na página 100 desse livro. Ele diz o seguinte, combinando uma simulação com uma dissimulação, o discurso é uma trapaça. Ele simula ser meu para dissimular que é do outro. Eu acho que aqui ele está fazendo um pouco isso, né? Ele está simulando ser dele para dissimular que é do outro. Mas é claro que aqui a gente, de fato, vê aquele sujeito insubmisso, do qual eu falei ontem, e aquele sujeito que não gosta de compartimentalizar o saber, que é professor de literatura hispânica, que é professor, quer dizer, que conhece línguas estrangeiras, ensinou língua estrangeira, linguista, semioticista, escritor, porque já tem alguns livros publicados e outros tantos por publicar. Então, ele é esse sujeito insubmisso, né? Mas essa insubmissão não apaga a voz da alteridade do discurso dele. Um sino toca e não saber quem tange é como se este som nascesse do ar. Música breve, noite longa, o alfange, que sono e sonho ceifa devagar, mal se desenha, fino, ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo, feito de mar ausente e abstrata serra. E calamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Pois bem, o que é que nos interessa aqui nesse soneto? É esse tal de alfange. O que é esse tal de alfange? E é a pergunta que ele se faz. E essa pergunta tem tudo a ver com aquilo que o Ricardo acaba de dizer aqui. Há uma predicação aí. Alfange no texto é alguma coisa, não parece ser, não é como, é efetivamente alguma coisa. E o Edivar Lopes desenvolve um raciocínio interessante, que é o seguinte, ele para poder resolver o texto,
ele cria. Ele primeiro vai para a função sígnica, que eu acho que aqui muitos conhecem. Para ele, o que é uma função sígnica? Está lá em Saussure, e especificamente em Hjelmslev, é uma correlação entre expressão e conteúdo. Então, casa, aí me remete para um conteúdo, aquele conteúdo correspondente tem uma expressão específica em língua portuguesa, que é uma sequência sonora, tal. Certo? Então, para ele, é signo. Né? Signo é essa entidade de duas faces, que não pode ser, duas faces que não se separam, sob pena de destruir-se o objeto, signo. Tá certo? Então, por essa lição todos passamos. Né? Pois bem, então ele diz que para que, uma vez atingido por um plano de expressão, nós articulemos aquele plano de expressão com o plano do conteúdo, nós recorremos a 3 códigos. São 3 semioses envolvidas aí. Ele fala de uma primeira semiose, que ele chama de extradiscursiva, que é aquela semiose que a gente faz buscando os conteúdos na língua, e aí eu devo fazer uma referência, porque pretendo usar isso lá adiante, como conclusão do que aqui eu vou dizer. Ele lança mão dessa informação que vai se articular com uma expressão, esse conteúdo que vai se articular com a expressão, ele lança mão da expressão interpretante. E interpretante é um termo da semiótica prussiana. O que é o interpretante na semiótica prussiana? Nada mais do que um signo que traduz outro signo. Vou dar um exemplo bastante simples para vocês. Suponhamos que eu diga Apfel. Ninguém aqui fala alemão, aí ponto de interrogação. Qual é o conteúdo dessa sequência sonora? Que conteúdo eu devo atribuir a ela? Aí percebo que vocês não entenderam, eu digo Apple. Continuaram sem entender. Não, aqui eu estou supondo um sujeito ignorante de todos esses códigos, tá bom? Por quê? Porque procurou alguma informação num código, não sabe alemão, não tem a informação tradutora, não conseguiu acessar um interpretante, ou, não, aliás, não é nem um interpretante, me desculpe, não conseguiu acessar o conteúdo correspondente àquela expressão. Aí eu, na ânsia de querer fazer esse meu enunciatário, esse meu interlocutor, entender o que é maçã, eu vou atrás de um outro signo. Né? Entender o que é Apple. Aí eu vou atrás de um outro signo. Eu digo, vou atrás do signo Apple. Porque aí ele consegue acessar o conteúdo. Mas ele também não conhece esse outro código. Né? Não, quer dizer, não conseguiu acessar o conteúdo. Aí eu digo maçã, mas o cara não fala língua portuguesa. Aí eu digo, e agora, como é que eu faço? Aí desenho, mas o cara não conhece aquela expressão, não consegue associar conteúdo nenhum àquela expressão. Aí eu pego uma maçã e mostro uma maçã. Eu digo, é isto aqui. Aí o sujeito olha e diz, então aquilo lá é um outro signo para o conceito, ao qual ele tenta me remeter desde o comecinho. Aí eu não consegui chegar ao conteúdo, ele recorreu a um outro signo, continuei sem acessar o conteúdo, ele me deu um outro signo, eu continuo sem acessar o conteúdo, até chegar à própria fruta. E é capaz de, numa cultura em que o sujeito não tenha frutas, ele continuou sem saber. Então eu tenho que continuar numa semiose limitada, apresentando interpretantes, até que ele finalmente diga, sei qual é o conteúdo que corresponde àquela primeira expressão que você me apresentou. Aí se fecha o ciclo dessa semiose e as pessoas que estão numa interação se dão por satisfeitas. Que alívio, né? Nos entendemos, finalmente nos entendemos. Então, para ele, é mais ou menos assim. Quando nós estamos diante de uma organização sintagmática, que é um discurso como esse, nós estamos diante de plano da expressão. Aí o primeiro conteúdo que a gente vai buscar é no código da língua. No código da língua. Então ele chama esse interpretante de um interpretante extradiscursivo. E essa é uma semiose
extradiscursiva, porque nós recorremos a uma informação de um código extradiscursivo. No entanto, ele diz coisa curiosa. No texto, os elementos se articulam. E, de repente, eu posso ter Maria é um trator, e eu vou buscar essas informações no código da língua, vou tentar traduzir essa articulação sintagmática. Eu vou tentar traduzir essa articulação sintagmática utilizando os interpretantes da língua e não vou conseguir. Um como talvez até me sossegasse um pouco, né? Mas eu não tenho esse como, eu tenho Maria é um trator. Aí mas o que está acontecendo é o seguinte, sintagmaticamente, qual é o conteúdo de Maria? Quer dizer, o conteúdo de Maria, que corresponde a esse plano da expressão Maria, é um outro signo, trator. Então, aquele é o interpretante que ele vai chamar de intradiscursivo. Ele diz, olha, cuidado, que o significado está também dentro do discurso. Você tem que procurar, não só no código, você tem que procurar dentro do discurso. Ali há segmentos, palavras, parágrafos, que na verdade servem como interpretante de um signo que foi apresentado. E é interessante ver que um isto é, que ajuda uma muleta para a paráfrase, é mais ou menos isso. Quer dizer, é discurso, a interioridade, a intradiscursividade, não é? Traduzindo o próprio discurso. Então ele diz, olha, então há, não é, um segundo signo, não é, que a gente articula internamente. Plano da expressão e plano do conteúdo. E o plano do conteúdo está dentro do próprio signo. E é isso que provoca o estranhamento. Porque você vai para o código da língua, tentar resolver aquela articulação sintagmática, trazendo para o discurso o que é Maria e o que é trator, e você diz, não dá. Mas você diz, mas no discurso está dizendo que Maria é trator. Portanto, o conteúdo de Maria, dessa expressão, é trator. Aí cria esse estranhamento do qual o Ricardo falou aqui. Aí você diz, então está resolvido, Américo? A gente fica nesse estranhamento? Não. Porque, para além dessa semiose intradiscursiva, para além desse código intradiscursivo, que já está em tensão com o extradiscursivo, há um outro código que ele vai chamar de heterodiscursivo, uma outra semiose que ele vai chamar de semiose heterodiscursiva, e um outro interpretante que ele vai chamar de interpretante heterodiscursivo. É quando nós vamos para códigos de uma natureza muito variada. Eu, por exemplo, utilizei muito esse livro na minha dissertação de mestrado. E aproximei o que ele está chamando de código heterodiscursivo da noção de enciclopédia, porque, no final das contas, o que nós temos é isso. São códigos interpenetrados e que fazendo referências, quer dizer, é cultura, e que é um caldo, vocês sabem, é um grande caldeirão, mas nós não devemos nos iludir. Há uma estrutura, às vezes uma estrutura um tanto quanto caótica, não é? Mas já dizem por aí que o caos é organizado, não é isso? Então, mas há uma estrutura aí. E a tendência nossa é resolver este signo heterodiscursivamente. Procurar informações, então, na cultura, em outros códigos, para poder tentar resolver aquele signo. Então, resumindo o que eu quero dizer aqui, alfange, quer dizer, a pergunta que se colocaria é, o que é que significa alfange nesse texto? Porque aqui vocês têm o seguinte, ó. Música breve, noite longa. O alfange, que sono e noite ceifa devagar, mal se desenha, fino, ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Ele diz, bem, alfange, em termos de código, em termos de interpretante
extradiscursivo é sabre de folha curta e larga. Aquele sabrezinho, né, que a gente vê muito no Oriente. Aladim não usava aquele sabrezinho. Então é aquele sabre, do ponto de vista extradiscursivo. Esse é o interpretante que você convoca. Só que ele está dizendo aqui que Alfange, nesse texto, tem também um interpretante intradiscursivo. Qual é o interpretante intradiscursivo? Detalhe, que não desloca o interpretante extradiscursivo. Entra em tensão com ele, no texto. Porque é muito fácil dizer, então alfange deixa de significar sabre de folha curta e larga, e nesse texto passa a significar desenho de um alfange no céu à noite. Quer dizer, você vê, você visualiza, é uma figura, é como se acompanha um alfange cruzando à noite, ceifando som, ceifando sono e sonho. Né? Aí ele diz, olha aí, então entra em tensão aí, na verdade, dois interpretantes. O interpretante do código e o interpretante, aliás, no código extradiscursivo, me desculpe aí. O raciocínio é mais rápido do que... isso não vai mérito nenhum, não, é um problema. Então, entra em tensão aí dois interpretantes, um de ordem extradiscursiva e um de ordem intradiscursiva. É por isso que você é convocado para resolver essa tensão procurando um código heterodiscursivo. Você precisa resolver aquela questão porque há um contrato fiduciário que todo leitor assina com um determinado autor. Ele está querendo fazer sentido e eu estou aqui tentando fazer sentido com ele. Pode não ser o mesmo, mas esse contrato, ele existe. Pois bem, então, há então, um segundo signo, no final das contas. Um primeiro signo, que é o signo da língua, que é o signo extradiscursivo, e um signo intradiscursivo. E esses dois signos entram em tensão. E você precisa resolvê-lo numa outra instância, que é, segundo Edvar Lopes, né, no código ou nos códigos heterodiscursivos. Que estão nos... Até nisso o cabra é bom. Né? Essa é uma expressão bem cearense. Até nisso o cabra é bom. Porque ele fala que é tudo discurso, é código. A língua é discurso. É um código extradiscursivo. O discurso, tal como a gente entende, como aquele conjunto de articulações presentes num determinado momento, é também discurso, mas também toda a cultura, todos os outros códigos são discursos. Discurso que cruza discurso, discurso que fala de discurso, discurso que pergunta e responde para discurso, e ele ontem deixou isso muito claro para vocês, não foi? Pois é. Então ele diz, olha, depois vocês precisam resolver isso, e vai ter que resolver isso num código qualquer, que não vai estar necessariamente nem na língua, né, nem no extra e nem no intra. Vai estar no hétero discursivo. Aí vem o terceiro momento, que é um momento que aí os parâmetros se perdem um pouco, né? Se perdem um pouco. E é quando se forma o terceiro tipo de signo, e que vocês, pela leitura, já dizem qual é o conteúdo de alfange, o conteúdo ou o interpretante de alfange, o interpretante heterodiscursivo. A lua. A lua. Alfange aqui, nesse texto, significa lua. Seria o terceiro signo, um signo de natureza heterodiscursiva. Agora, não é possível chegar a ele, isso é que é interessante, senão passando pelos outros dois. E, mais ainda, ele só resiste como signo, ele só existe como signo, exatamente porque a memória dos outros estão ali. Né? Então, eu achei isso de uma clareza. É o processo da metáfora da qual o Ricardo acabou de falar aqui. É um estranhamento em termos de código extradiscursivo e um código intradiscursivo sendo
sendo construído. Só que há uma tensão entre esses dois códigos. E você precisa resolver essa tensão de alguma maneira. Ou não resolvê-la. Ou não resolvê-la. Quando você não consegue encontrar na heterodiscursividade um interpretante que possa se articular como conteúdo com aquela expressão, então você desiste, você diz, tá bom, chega, eu paro aqui. Talvez seja o caso dessa metáfora da qual o Ricardo falou, né? Você se sente, dá um passeio na semiose e acaba dizendo, não, paro por exaustão, não cheguei ao interpretante final. Então é isso que ele apresenta basicamente nesse livro. Agora, o que é legal aqui, o que é bacana, é que é um autor brasileiro. Gray Maas faz coisa semelhante. Ele pega um conto de cinco páginas, do Maupassant, Guy de Maupassant, dois amigos. E o Gray Maas escreve 280 páginas sobre esse conto. E não é falando sobre história da literatura, não é falando sobre psicanálise, não é falando sobre história da língua portuguesa, não é quebrando o texto. Né? Por que eu faço referência a Gray Maas? É de 76 esse livro dele. 78 vem o Edvard Lopes, que faz coisas semelhantes com um soneto do Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. É um livro de... Ele ontem falou sobre isso também, né? 111 páginas sobre um soneto, em que ele vai mostrando, tentando mostrar essa engrenagem, como é que a coisa funciona. É como diz um semiotista, como gosta de dizer um semiotista, não como a coisa é, mas como não é exatamente como a coisa se faz. É mais ou menos assim, né? Não é o que ela é. A semiótica está preocupada com isso, com qual é o mecanismo que há ali, um como, por exemplo. Que diabo de mecanismo é esse? Qual é o papel desse como? Porque se fosse a mesma coisa, não haveria duas expressões. Para que duas expressões? É uma só. Se há duas expressões, então é porque há uma nuance de significado que precisa ser captada. Ou não captada, e PT, saudações, calemo-nos diante de uma metáfora arrojada. Certo? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas eu não queria concluir. Estou dentro do tempo? Estou dentro do tempo, Eu não queria concluir, porque tem uma coisa que me inquieta. Agora eu vou sair um pouco do livro. Já fiz a propaganda do livro, o autor é excelente. Né? Ele está, que vocês viram, um sujeito extraordinário. Eu sou um leitor devoto devoto, assim, porque leio com frequência, né? Não é porque santifico, não, viu? Mas mas a produção dele é uma produção interessante. Merece a nossa visita. Tá certo? Bem, mas aí eu vou agora, e curiosamente o Ricardo estava falando com ele. Eu digo, você vê como é que é as coisas. Você sozinho num canto, você tem intuições, e depois... Ele disse que está interessado em fazer um trabalho. Não é isso? Porque, ele disse, olha, eu estou pensando em fazer um trabalho no seguinte, porque uma coisa me inquieta. É a concepção de signo do Peirce e o signo de Saussure, né? Porque conforme vocês sabem, o signo de Saussure, ele é negativo. Ele é negativo. O que é casa, Américo? Não é loja, não é... Quer dizer, muitos aqui passaram por essa cadeira, sabem o que é o valor nascendo da diferença e tal. Então, o signo só tem sentido num determinado código. Ele não tem sentido fora desse código. O sentido é negativo, portanto. E a positividade do sentido é uma ilusão. Mas o Peirce ele diz que a coisa acontece mais ou menos assim. O mundo, ele chama de... O mundo das nossas emoções, tudo. Ele, que é um contínuo, ele chama de objeto dinâmico. Ele diz, olha, impossível nós vivermos mergulhados na continuidade que o mundo é.
a linguagem vem como um sucedâneo, mas, digamos, como um sucedâneo, não é horrível isso, né? Mas constrói, de alguma maneira, a realidade. Constrói a realidade, como disse o Edivar Lopes aqui ontem. Então, vejam bem isso. Para o Peirce, nós lidamos com esse contínuo captando algumas coisas dele através de significantes. Ele chama de representamen. Então, quando eu olho assim para esse mundo e digo céu, é como se essa sequência sonora construísse, captasse algumas coisas do fenômeno, desse fenômeno, e ao captar algumas delas, alguma das coisas, porque o céu, vocês hão de convir que é um complexo. O que é o céu? É o composto gasoso que o define? Gostaria de registrar a chegada do professor Edivar Lopes e da professora Helenice, que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui continuando. Tem que perguntar. Bem, eu vou então dar continuidade. Aí o Peirce, estou aqui falando sobre signo em Peirce, né? Aí o Peirce, ele diz assim, que capta algumas coisas dessa continuidade e aprisiona isso, do ponto de vista conceitual, num objeto imediato. Então, o objeto com o qual nós lidamos, em termos de linguagem, não é esse objeto dinâmico. É impossível acessá-lo. Muito embora nós vivamos nele, né, e sejamos ele. Mas nós capturamos algo numa espécie de objeto imediato. Então, a relação sígnica aí seria entre o que ele chama de significante, não é? O que ele vai chamar de representamen, mas corresponde ao significante de Saussure, tá bom? É o representamen e o significante de Saussure. E o conteúdo de Saussure, né, seria o conceito, aliás. O conceito de Saussure seria, então, o objeto imediato. Vejam que a gente pode, didaticamente, fazer significante, significado em Saussure, e em Peirce, representamen e objeto imediato, que é aquele dado pela linguagem. Certo? Ok? Aí o Peirce diz, olha, para saber o que é o objeto imediato, para traduzir, eu preciso de um outro signo. É onde entra a noção de interpretante, né, que é um outro signo que traduz uma relação sígnica primeira. E é assim que pensa o Peirce. Ele, daí se poder falar em semiose limitada, e o exemplo que eu dei aqui logo no começo, certo? Certo. Agora, como é que a gente pode conciliar uma concepção de signo como essa, com uma concepção estruturalista de signo como a de Saussure, que vê o signo como pura negatividade? Porque um signo como esse parece ser positividade. E um signo de Saussure é negatividade. O valor nasce da relação, portanto, nasce pelo não ser os outros. Como é que se pode conciliar? O Edivar Lopes dá a chave, talvez talvez querer, como é que eu posso dizer? Sem querer ter sido talvez tão explícito, né? Porque, olha, vejam bem, lembra o exemplo que eu dei logo no começo? Vocês vão ver que se casam as duas coisas. Se eu digo Apple, o sujeito não captou a relação sígnica, certo? Preciso levá-lo ao conteúdo. Aí eu vou para Apple. Continuou sem acessar a parte ausente do signo. Aí eu tento um outro, maçã. Tal. Aí quando eu chego, talvez, a uma maçã ou a um desenho, ele, estabeleceu a correlação sígnica. Mas isso é que é interessante, isso aqui é impossível, se um dos signos que eu apresentei como interpretante, isso é impossível. Fazer o outro entender, acessar o conteúdo, é impossível se eu, não é, ao escolher um dos interpretantes, não tiver tido a felicidade de, através desse interpretante, lançar o sujeito num sistema. É no acerto, é na hora que eu identifico, né,
quando eu identifico a contraparte do significante, né, é porque, de alguma maneira, um determinado signo, na qualidade de interpretante, conseguiu me lançar numa determinada estrutura de significação, num determinado código. Aí eu posso dizer, agora eu entendi. Pode não ter entendido o que o outro quer dizer, mas estabilizou. E tem aí, nesse momento, o que o Peirce chama de... o Peirce não chamaria isso de interpretante final. Para ele, o interpretante final é a exaustão mesmo, né, dos interpretantes. Mas eu acho que, nesse ponto, é que nós deveríamos falar em interpretante final. Porque, de certa forma, a semiose se aquieta numa estrutura instavelmente estabilizada, que seria um código. E a gente vê que não há incompatibilidade entre Peirce e Saussure. Não há incompatibilidade. E eu não encontro pessoas mostrando isso. Neste livro, quando o professor fala dos códigos, porque tudo é código, código extradiscursivo, código intradiscursivo e códigos heterodiscursivos, eu digo, está aí. Na verdade, é isso. E ele, o professor, faz uma espécie de ressalva, diz, olha, o interpretante com o qual eu estou lidando aqui não é o interpretante peirciano, ele diz isso. Mas poderia ser, porque não há incompatibilidade, não. É possível juntar Peirce, apesar das bases epistemológicas muito diferentes, é possível articulá-los. Bem, era isso que eu queria dizer, agradeço a atenção de todos. Já peço desculpa por qualquer coisa que tenha